Muito boa tarde para você que já está aí antenado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Essa é mais uma edição do podcast Executivo, o nosso canal informativo. Informações sempre com muita qualidade, credibilidade e conteúdo, levando para vocês os mais variados temas, conhecendo de pertinho grandes empresas de segmentos variados, convidados, convidadas, empreendedores, especialistas das mais variadas áreas, levando para vocês sempre a informação em primeiro lugar. Vocês são sempre o nosso convidado principal, os nossos protagonistas, eu diria, e é claro que podem participar com a gente sempre interagindo através aqui do nosso chat. Tem alguma dúvida dentro do tema abordado? Quer trazer a sua pergunta, a sua observação? Sinta-se à vontade, participe com a gente. Obrigado sempre pela companhia de vocês e pelo carinho de sempre. Hoje a gente traz um tema diferenciado, já que a gente vai falar de soluções para tratamento de superfícies de pisos. Já ouviu falar? Claro que quem precisa, necessita, atua nessa área, muito conhece, muita gente não tem tanta expertise, mas os nossos convidados de hoje muito conhecem sobre esse tema, por isso que a gente recebe aqui nos nossos, não é os nossos estúdios, mas eu diria direto da Big Cromo e também da Big Surface, na verdade um grupo, duas empresas em uma, levando para vocês a solução, os diferenciais dentro desse tema. A gente recebe Márcio Rogério, diretor comercial, e o Alexandre Augusto, diretor técnico, justamente para trazer um pouquinho da expertise, da experiência deles dentro desse tema e levar para vocês aqui nessa nossa edição. Participe com a gente, obrigado pela companhia de sempre. E o meu muito obrigado por nos receber com muito carinho, não só a mim, mas toda a nossa equipe, toda essa receptividade. Então eu já deixo um super boa tarde para o Márcio. Tudo bem, Márcio? Boa tarde a todos vocês, um prazer pela oportunidade e as portas estão abertas aí para vocês. A gente que agradece aí toda essa receptividade. Obrigado. E o meu muito boa tarde também para o Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Tudo bem? Uma alegria e um prazer receber vocês, amigos que estão nos acompanhando. Estamos aqui à disposição para falarmos um pouquinho, alguns minutinhos, e é um prazer. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente hoje. A gente que agradece, podcast executivo, que agradece essa disponibilidade desse tempinho na correria que vocês tiraram justamente para trazer um pouquinho, né, a informação de uma forma relevante, com muita responsabilidade e transparência, sobre esse tema que a gente vai abordar hoje. Mas antes da gente conhecer um pouco desse trabalho, quando a gente fala da Big Cromo, quando a gente fala da Big Surface, eu queria antes conhecer um pouco da caminhada, da história do Márcio, que trouxe o Márcio para esse mercado, se sempre vivenciou essa história, como que as coisas foram acontecendo nesse mundo quando a gente fala de tratamento de superfície e pisos. Vamos lá. Bom, eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Já sou registrado desde os 13 anos. Me formei inicialmente em mecânica geral, aprendizagem mecânica geral. E em 92 que eu comecei em tratamento de superfície, né? Comecei numa empresa canadense, no segmento de tratamento de superfície para metais, tá? E posteriormente aí fui passando para outras empresas concorrentes do segmento e isso seguiu por esse período até 2019, como assumimos a Big Cromo, né? Formado em bacharel em Química e trabalhando sempre na área comercial, né? Eu trabalhei na área técnico-comercial. E bacharel em Química hoje também? Formado bacharelado em Química e técnico em Química também. Também. E o Alexandre? Como é que foi a sua caminhada, Alexandre? Conta pra gente. A minha caminhada começou, na verdade, meu pai era distribuidor de shampoos. Ele revendia shampoo. E eu acompanhava meu pai para carregamentos e pegava na fábrica e saía revendendo, né? E eu tive a oportunidade de entrar em fábrica de shampoo e aquilo me chamou a atenção, aquelas misturas, os produtos, tudo isso me chamou muito a atenção e me direcionou à área química. Aí fui para curso técnico, me formei, depois fui para a faculdade, fiz engenharia química e a partir daí eu entrei no ramo de tratamento de superfície. É a única coisa que eu sei fazer. Até eu costumo dizer, eu sou engenheiro químico, você fala, poxa, então você sabe uma porção. Não, eu me especializei em tratamento de superfície, porque eu só tive essa experiência, passei por muitas empresas, não é? Sempre com desse ramo. Sempre em tratamento de superfície. Né? Então, às vezes eu até brinco com o pessoal e digo, né, se eu não souber alguma coisinha disso,
né? Não vou nem falar o tempo para não falar a minha idade. Mas foi assim que tudo aconteceu, né? Comecei lá atrás também. E aí depois nós vamos contar para vocês aqui como é que eu e o Márcio como é que a gente se entrelaçou nessa história, né? Começou com uma história de amizade que se transformou em amizade e negócios também. E como que acontece, então, essa junção? Vamos lá, a gente já... Eu vou contar uma parte. À vontade. Depois o Márcio entra com a sequência. Eu comecei a trabalhar com meus 16 para 17 anos numa multinacional americana, muito grande. E depois de 1 ou 2 anos, o Márcio veio trabalhar nessa empresa. Eu como estagiário, o Márcio também. Né? Depois na área de assistência técnica e eu na área de laboratório de desenvolvimento de produtos. E ali nós nos conhecemos. Né? E começamos a fazer essa amizade, trabalhando juntos. Fazíamos a mesma faculdade, embora cursos diferentes. E trabalhamos um período ali, uns 8 anos aproximadamente, né, Márcio? Até que essa empresa foi vendida para um grupo alemão, né? E nós fomos migrados para essa empresa. Mas naquela ocasião eu me desliguei desta empresa, fui para uma outra e o Márcio foi para um outro destino também, que era a distribuição desse grupo alemão. Sempre mantendo contatos, mas aí ficou muito mais esporádico, não era sempre que a gente se via, conversava. Mas a amizade era mantida. Até que eu fui para uma outra empresa, de um grupo alemão também, e para minha surpresa, quem que estava lá? O Márcio. E aí trabalhamos juntos novamente, mais um bom período juntos, ele sempre na área comercial e eu sempre na área técnica, né? Mas sempre juntos, nos conhecendo, e nos desligamos também dessa empresa, fomos para uma outra, em tratamento de superfície, né? Uma outra companhia, trabalhamos juntos nessa companhia também. Eu fui para o interior de São Paulo, trabalhar numa companhia também de tratamento de superfície. A convite, né? Eu fui para lá, aceitei o desafio. Precisávamos de um vendedor com bagagem. Eu me lembrei do Márcio. Né? A amizade também. Falei, opa, Márcio, você quer esse desafio? Aí ele aceitou. Nós trabalhamos juntos ali uns 2 anos aproximadamente. E aí aconteceu algo muito interessante e que nos trouxe até a Big Cromo. Né? A partir daí começa a história da Big Cromo. Em 2019. Nós fomos desligados no mesmo dia dessa empresa. Né? E aí o Márcio pode começar a explicar daí para frente. Eu deixo com o Márcio para ele participar da nossa história aqui, para todo mundo participar junto aí e entender como é que foi que a Big Cromo chegou. Foi precisamente em abril de 2019, nós fomos desligados. Até é um fato interessante, é bom que isso fique registrado, que muitas vezes quando você entra numa empresa, você é convidado para passar por uma entrevista, né? Mas no desligamento eu fui mandado embora por e-mail, acreditem, ninguém me chamou para conversar. Me mandaram um e-mail, eu fui mandado embora por e-mail, e sabendo que o Alexandre nesse dia estava lá na empresa, porque ele estava internamente, eu liguei ao Alexandre, poxa, você está aí, não me contou nada? Ele falou, Márcio, eu estou dentro do ônibus, já me mandaram embora também. Pegaram o carro da empresa, que ele usava o carro da empresa para trabalhar, e ele veio lá do interior para São Paulo, de ônibus, e eu em casa fui mandado embora por e-mail. Então, nesse dia, foi o nosso último contato numa segunda-feira, e nessa mesma semana, na quinta, o pai do Alexandre faleceu. Então, foi o último dia que eu vi o Alexandre, que eu fui, na ocasião, no velório, eu fui lá ver o Alexandre. E depois daquele momento, nós, mais uma vez, nos distanciamos alguns dias, ele resolvendo os problemas deles particulares, e eu comecei a fazer o network, né? Você se cadastra nesses sites de emprego, procurando emprego. E foi quando o dono da Big Cromo, o senhor Amir, eu sou muito grato pelo senhor, mas o senhor vai ouvir a história e depois o senhor me corrige. O seu Amir, dono da Big Cromo, em 2019, estava procurando um gerente de vendas. Eu nunca tinha nunca havia trabalhado como gerente, eu sempre fui vendedor. Então era uma oportunidade de crescimento para mim e eu aceitei a proposta. E eu fui até a Big Cromo, que estava na Barra Funda na ocasião, numa área mais ou menos 200 metros quadrados. Eu fui até lá para conhecer a Big Cromo. E a Big Cromo, naquele momento, até a nossa chegada, ela produzia e fabricava produtos para a galvânica, né? Ela tem e tinha na ocasião um profissional que está aqui conosco até hoje, um profissional que atendia todos os clientes da área de galvânica.
E o senhor Amir, que era dono da Big Cromo, também era sócio proprietário de uma outra empresa que fabricava e fabrica até hoje discos e rodas para polimento. Então, tudo isso que você vê na área de galvânica, domos sanitários brilhando, escapamento de moto, guidão de moto, em galvânica, o produto químico dá um brilho determinado, mas precisa de um polimento, que é feito com as escovas de sisal, de tecido, juntamente com uma barra, pode ser de sebo. E ele fabrica isso. Então, a Big Cromo, quando nós fomos lá, que eu fui nessa reunião, ela fabricava produtos para galvânica e distribuía esses produtos da outra fábrica, aí em São Paulo, na Barra Funda, que eram os discos e as rodas. Então, na reunião, inclusive foi numa mesa que está lá na minha sala até hoje, nessa mesa ele estava com o meu currículo na mão, conversando, parecia que ele me conhecia, mas nunca ouviu falar de mim. Eu também não conhecia ele. A única coisa que eu fiz, entrei no site, eu acho que todo mundo que vai ser entrevistado, você quer saber um pouquinho da empresa. E eu olhei, fui lá visitar, vi um espaço pequeno, falei, uma empresa muito pequena mesmo, nós havia trabalhado em grandes multinacionais. Mas na minha cabeça, um pouquinho antes, vamos fechar o parênteses aqui e voltar um pouquinho antes. Antes de entrar na Big Cromo, tanto eu como o Alexandre, nós tínhamos uma ideia de ter o seu próprio negócio. Sempre foi um sonho, né? Tinha ideia de empreender. Sempre, Sim, já via isso a ideia era lá empreender, no fundo, uma ideia, né? O Alexandre sempre foi formulador, desenvolvimento, e eu tinha uma carteira de clientes de 30 anos comigo. Nós juntamos mais 2 ou 3 colegas da área comercial, numa ocasião. Nós não tínhamos capital, nós tínhamos as ideias e precisava de alguém que investisse e acreditasse nessa ideia. E eu consegui. Nós montamos um plano de negócio, consegui encontrar 2 investidores. Saímos do zero, alugamos um galpão, tiramos todas as licenças, montou toda a estrutura, tudo pronto. Só que no meio do caminho, os investidores desentenderam. E o projeto foi tudo água abaixo. Puxa vida. Isso foi 2 anos antes de iniciar na Big Cromo, que foi os 2 anos antes da gente ser desligado. Então, voltando para a Big Cromo, chegamos na Big Cromo, o seu Amir me convidou, conversamos, eu não esqueço desse movimento dele, ele pegou o meu currículo depois de conversar comigo, eu contar toda essa história que tinha sido mandado embora, ele pegou o meu currículo, olhou e fez bem assim, ó. Márcio, olhando o seu currículo, eu não quero você como meu gerente, não. O que veio na minha cabeça? Vou voltar a ser um representante comercial, né? Você não quer ser meu sócio? Aí eu dei uma recuada, falei, peraí, será que ele acha que eu tenho dinheiro? Porque esse é um problema nós, seres humanos, nós não aceitamos muitas vezes coisas boas, a gente não entende aquilo. Sempre Ele já estava uma me dando, desconfiança, a gente né? sempre está desconfiado. Era uma oportunidade ali que eu vi o cavalo Era muito selado, mais do que você né? Eu vi o esperava. cavalo selado passando, eu vou subir, eu não sei para onde eu vou, é onde esse cavalo me levar, mas eu vou subir. Eu falei, seu Amir, eu aceito, porém, vendo o portfólio da empresa, não é a minha especialidade galvânica. Eu trabalho com soluções para tratamento de superfície para pintura. Eu não conheço, mas eu tinha contado um pouco da história do Alexandre. Falei, seu Amir, eu não tenho formulações, eu não sou um cara de laboratório, de bancada. Eu trabalho na rua há 30 anos, né? Falou, não, traga o seu amigo aqui, vamos conversar. Nisso eu vi a estrutura, era 200 metros, tinha lá um pequeno laboratório, né? Tinha uma pequena produção, 80 metros a produção, muito pequena. E ele já vendia, tinha uma carteira de clientes, né? Que já era interessante. E o principal, o nosso segmento, você precisa ter todas as licenças. Polícia Federal, Civil, Exército, IBAMA, CETESB. Você tem que estar em dia com isso. E ele estava em dia com isso. E ele, vendo ali a minha conversa, ele falou, ó, aqui está o CNPJ da empresa e aqui está o meu CPF. Você pode puxar o meu histórico. Eu não quero nada, senhor. Estou precisando de um sócio. Aí saí dali, peguei a marginal, liguei para o Alexandre. O Alexandre, no primeiro momento, falou, Márcio, mas de novo... Tínhamos acabado de Acabamos sair de passar de uma situação Já muito não similar teve a uma isso. experiência boa. Né? É. Falei, Alexandre, nós estamos parados. É uma oportunidade. Nós gostaríamos de fazer o próprio produto. Ele tem toda a estrutura. É pequeno e a gente vai começar pequeno. Aí voltei com o Alexandre uma semana depois. Sentamos naquela mesma mesa. Ele já sabia da história do Alexandre que eu tinha contado. E aí nós assumimos ali, literalmente, como diziam os antigos, no fio do bigode, sem papel nenhum, para vocês verem como quando tem que acontecer, as coisas acontecem. Eu peguei uma folha que eu tenho ela aí, eu acho guardada até hoje, eu anotei, eu falei, seu Amir, eu estimo faturar em 3 meses X, em 6 meses Y
em 9 meses tanto, porque já ia terminar, nós começamos lá 2 de maio de 2019 e fechava o ano. Nós não sabíamos quantos % nós tínhamos na sociedade, não foi definido nada disso. Caramba. Bom, aí como todo mundo quem é do segmento que está nos assistindo, vai saber que se você precisa ir atrás de matérias-primas, criar boletim técnico, criar FISPIC, trazer tudo isso para dentro, né? E começar do zero. Você pega uma amostra, leva lá para o cliente, vai fazer teste, aprovar isso. E isso começou a acontecer muito rápido. Muito rápido, que quando chegou em novembro, aquilo que eu havia colocado no papel nós já tínhamos passado. Aí nós queríamos ouvir, né? O nosso ego falar, você tem X, você tem Y de porcentagem nessa parceria. E sentamos com ele. Primeiro ele chamou nossa atenção, né? Falou, poxa, vocês estão duvidando de mim? Aí o senhor Amir, não esqueço disso, o senhor falou assim, ó. Eu não quero ser sócio de vocês. Vocês não perceberam que eu quero passar a empresa para vocês? E nós não percebemos isso. Foi um gelo. Não era a nossa ideia, né? de ser dono. Eu queria ser sócio do seu Amir, né? Nada mais justo. E ele chegou, não, eu quero passar a empresa para vocês. Se preparem que a partir de janeiro... Quer dizer, quanto será que a gente vai ter de porcentagem, né? Foi. 50-50. A reunião era para isso. A reunião era para isso. Para saber, olha, 2%. A gente queria trabalhar, mas a gente queria ter um número, formalizar aquilo que estava acordado. Que é o lógico. Sim, ter uma ideia. E ficou aquela ansiedade. E ele veio com uma outra proposta. Um presente. Em janeiro, ele falou para nós, em janeiro vocês venham, vamos conversar novamente, tragam suas esposas. Pediu para levar as esposas, chamou nós todos numa sala, que era mais ou menos desse tamanho, chamou os 4 funcionários que tinha na ocasião, sentou todos. Ele e o seu Amir, na ocasião, era um dos presidentes da Associação dos Comerciários do Estado de São Paulo. Ele já veio com toda a documentação pronta, de transferência. Ele chegou até mim, porque eu fui o primeiro a conversar com ele, falou, quantos % você quer passar para ele? Eu falei, não, vai dividir meio a meio. Meio a meio. Pô, para que eu preciso ter mais ou ele mais? Puxa vida. Não tem nem que discutir, né? Ele falou, tem certeza? Ele perguntou 2 vezes para mim. Tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Então, eu, Alexandre, a partir dessa data, que começou em janeiro, lembre-se que em fevereiro começou o Covid. Nós estamos falando de 2020 agora, hein? Eu acredito que se isso tudo fosse no Covid, nós não teríamos assinado, porque todo mundo não sabia o que era Covid. Então, nós não sabíamos o que ia acontecer. Eu juro para vocês, nós não paramos durante o Covid. Trabalhamos todos os dias, tá? O Alexandre, até nós brincamos, né? O Alexandre quis ser o primeiro a pegar Covid. Na primeira semana já pegou Covid. Então, eu comecei a tocar o negócio sozinho, né? Sem o Alexandre, não podia, tem que ficar em casa, tem que ficar isolado. Mas graças a Deus deu tudo certo. Quando nós começamos com o senhor Amir lá, ainda brincamos com ele, senhor Amir, esse galpão aqui em um ano não vai dar para colocar nada aqui dentro. Mas eu acho que na cabeça dele já tinha isso. E ele, viu, senhor Amir, mais uma vez, eu lembro que o senhor falou, ó, eu não sei, né? Abre aspas. O senhor disse para nós, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Não me perguntem. Mas meu coração diz que eu tenho que passar para vocês. Ó, acima de tudo, senhor Amir, eu sou muito grato. É até forte para mim isso. Eu sou muito grato. Por tudo que aconteceu e como aconteceu. Não tem como. É difícil. Porque era é algo engraçado. Quando nós nos programamos e nos projetamos para fazer, não aconteceu. E no momento que nós fomos lá para trabalharmos apenas, a gente queria trabalhar. Isso tudo aconteceu. Então, quer dizer, tudo tem a hora certa, tudo tem o momento certo. Né? Já entendeu, né? Porque não deu certo lá atrás. Exatamente, porque não era para ser. Né? Não era para ser. Até fica aí uma palavra de incentivo para quem está nos assistindo. Tudo né? tem o momento certo. Tenha calma, tenha paciência, que na hora certa vai acontecer, né? E vai ser o melhor. Né? Pode ser que naquele momento não era o melhor para nós. E você vê, tinha tudo para temos dificuldades, pandemia, passamos por pandemia, mas passamos. Né? E tudo foi assim, aprendizado, aprendemos muito, ganhamos muita bagagem. E só a gratidão ao seu Amir e a Deus, né? De ter dado esse presente. Foi um presente. A gente considera a Big Cromo um presente para a gente de Deus, realmente. Tá, Luciano? Essa é a minha visão particular, eu tenho isso, né?
E daí para frente, trabalhar, meu amigo, não tem jeito. E a gratidão que a gente leva, que eu acho que é o que mais Sem dúvida, vale. sem dúvida. E esse reconhecimento, né? E tentar entender isso, né? Porque você para, falei, mas se eu não tivesse feito, ou se tivesse feito, né? Como que isso... Você não consegue mensurar isso, né? Você não consegue entender o porquê que... Né? Mas acho que tem coisas que não é muito para entender, é o que tinha que acontecer. E aí aconteceu dessa forma, como vocês trouxeram, isso é legal, bacana. A partir daí crescemos muito, né? Tanto que crescemos que precisamos sair de lá. Os 200 metros ficou pequeno para nós. Nós não tínhamos mais espaço para colocar matéria-prima, não tinha espaço para colocar embalagens. Os produtos acabados, chegou uma hora que falamos, precisamos sair. Então começamos, o Alexandre mora em Osasco, eu moro em Cotia, algo aqui no meio, né, para ficar fácil para o deslocamento, para os dois. E conseguimos achar esse espaço que hoje estamos aqui, são 1.200 metros quadrados. Muito grande, né? Já estamos aqui desde 2022, tem 2 anos completando. E agora, né, em 2024, foi quando começamos com a Big Surface. O que é a Big Surface? A Big Surface, ela é da linha de segmento especificamente para tratamento de piso. Então, nós continuamos tratando superfícies metálicas e agora pisos. E pisos, pintura e revestimento. Então, são esses os segmentos que a Big Chrome e Big Surface está trazendo para o mercado nesse período. Podcast Executivo juntinho com vocês, a gente sempre agradece o carinho de vocês aí acompanhando as nossas edições. O pessoal da Big Chrome está aqui acompanhando você. Não tem ninguém trabalhando hoje, está todo mundo assistindo. Está todo mundo junto aí? Todo mundo dando ok. Que legal, que bom. Deixo boa tarde, obrigado pela participação de vocês. O Matheus Tige também está por aqui, está assistindo vocês. Um abraço, é um cara Mateus. importante para a gente. É o nosso representante no interior de São Paulo. Está aqui, deixou boa tarde aí para vocês. Esse faz parte do nosso time. E pegando só um adendo do Matheus. O Matheus vai lembrar disso, há 10 ou 12 anos, o Matheus era um cliente meu. Ele estava na produção do meu cliente, ele que usava o meu produto, que na época eu fornecia lá para uma outra empresa. E eu falei para o Matheus, se algum dia eu for dono de uma empresa, você vai ser meu representante no interior. E hoje ele está 4 anos conosco aí. Muito obrigado, viu, Matheus? Está aqui carinhosamente acompanhando vocês aqui nessa edição do podcast. Obrigado, um abraço, viu, para vocês. Eu não sei se é Edenia está aqui também e ela trouxe aqui uma observação, superação, um exemplo, ela comentou ouvindo a história de vocês. A Ana Maria também está por aqui, Camila Pires, Paulo Duarte, deixo boa tarde, Leomar Oliveira também, o Luiz Paulo Castro também está acompanhando de pertinho. Luiz. A Camila Pires, a filha do melhor representante também está assistindo. É a Camila Pires. A Camila é a nossa funcionária. Está aqui assistindo vocês também. Que legal. E a Paolo Duarte, Paolo Duarte também está aqui com a gente. Esse Márcio tem um olhar visionário, comenta o Paolo. Obrigado, Paulo. Gente, obrigado, viu? Sempre pelo carinho de vocês e também pela participação. Dando continuidade hoje, assumindo, né, toda essa gestão, esse trabalho, seja a Big Chrome e agora a mais nova, a Big Surface, vocês consideram o atendimento, a equipe, esses profissionais, um dos pontos fortes, um dos grandes diferenciais? Sem dúvida alguma. Sim. Por quê? Esse, na minha opinião, hoje é o principal diferencial, atendimento. Porque produto hoje, você vai à internet e você acha produto variado. Não é? Agora, atendimento não é qualquer lugar. Atenção, a gente percebe que esse tem sido o grande diferencial da Big Chrome e da Big Surface, que é o atendimento, a personalização do cliente, de chegar, ouvir o cliente. Acho que isso é muito importante. Deixar o cliente dizer o que ele quer, o que ele precisa. Né? Eu acho que isso faz muito a diferença para a Big Chrome, esse relacionamento. Nós não formamos clientes, formamos parceiros. E esse é o diferencial hoje que a gente enxerga na Big Chrome e na Big Surface. Márcio. Nós estamos fazendo da Big Chrome, eu que trabalhei muito no campo, eu que estava ali direto com o cliente no dia a dia, resolvendo problemas, e nós observamos que a grande, principalmente clientes do interior principalmente, ele tem uma necessidade, uma carência de atendimento. O cliente compra o produto, coloca no seu processo e durante um período ele começa a ter problemas. Dúvidas, às vezes, não é nem problema com o produto que não está funcionando, mas ele precisa entender como funciona. Esse pós-venda que nós levamos para o cliente. Eu tenho clientes comigo
hoje aqui na Big Cromo que compra de mim desde 96. Eu passei por várias empresas e esse cliente diz até hoje, eu compro de você. Te acompanha. Me acompanha, por causa do meu atendimento. Então, eu faço desse cliente, inclusive é a minha referência, quando eu preciso desenvolver um novo cliente, eu pego esse cliente e levo lá para conhecer o processo dele. As portas estão abertas para mim até hoje devido ao atendimento. Faz a diferença. Toda, né? sim, toda a diferença. Hoje vocês consideram, falando da Big Cromo, falando da Big Surface, qual a grande missão para vocês hoje? Big Cromo que já tem muito mais tempo, o que você vê como o grande papel de vocês, a grande missão que vocês trazem? Eu sempre costumo dizer, Luciano, que não tem coisa melhor do que você receber um obrigado de um parceiro, um cliente, sabe? E aí, quando eu falo isso, eu entendo não só o parceiro que está lá, mas o meu parceiro interno. É uma missão também para nós aqui. Hoje, às vezes, nós que começamos agora, né, como foi dito aqui a nossa história, nós não esperávamos estar nessa posição que nós estamos hoje. Quer dizer, uma experiência já de muitos anos. Sim. Porém administrando, sendo... Isso, né? É novo para nós, né? Todo dia nós aprendemos um pouco. E assim, a nossa missão aqui hoje, ela mudou um pouco, né? Hoje ela está num outro nível, a cabeça tem que estar com uma outra visão, não é? Nós temos aqui os nossos colaboradores internos aqui, que são os nossos principais clientes, eles aqui. Porque se eu não tenho aqui colaboradores satisfeitos, não é? Trabalhando num bom ambiente, não funciona, sentindo-se bem, eu não consigo transmitir isso para o meu cliente externo. Tem que estar tudo na mesma sinergia. Isso é uma missão que a gente tem que continuar, né, mantendo isso para que as coisas funcionem, entendeu? Então eu tenho muito isso hoje comigo, né, que era bem diferente de como você falou, Luciano, quando a gente era o funcionário do outro lado de lá. Né? Eu acho que isso ajudou muito também no sentido de a gente entender o que eles precisam, né? Esse período que a gente ficou aprendendo aí como funcionário, a gente até brinca bastante, né, Márcio? A gente fala para eles, não, a gente sabe o que vocês passam, porque nós estávamos aí desse lado aí até ontem, né? Vocês são muito próximos, sim, né? Não é? Sim. Então isso ajuda bastante, né? Mas a missão é trazer, eu costumo usar uma palavra, paz de espírito ao meu cliente. Ele saber que ele está comprando o meu produto, sabendo que vai ter tranquilidade para trabalhar, vai atender o cliente dele, o cliente final dele, sem preocupação, sem ter desperdício, sem ter reprocessos, e sempre essa é uma missão que a gente também tem que ter como meta aqui para a Big Cromo e a Big Surface. Quando a gente fala da Big Cromo, Big Surface, você já deixou um spoilerzinho aqui, algumas dicas falando de representantes, citou interior, mas a abrangência de atendimento, quem está acompanhando fala, puxa, será que eles me atendem aqui, eu estou aqui no outro ponto do Brasil, como é que funciona o raio de atendimento? Nós atendemos o Brasil todo, né? O que determina, suponhamos que um cliente de Minas nos ligue com a finalidade de conhecer nossa tecnologia, ele queria usar nosso produto, nosso atendimento, nós vamos até lá. Eu e o Alexandre ainda saímos, até gostamos de vez em quando sair. A gente sai, vai visitar o cliente, fazemos esse primeiro contato na necessidade quando eu não tenho lá um representante específico daquela região. Nós vamos lá, conhecemos o cliente e depois sim eu direciono isso para um representante específico. Então esse não é um problema hoje não, dá para solucionar aí. Ainda sai para campo então, hein, Alexandre? Isso é aquilo que eu falei para você, é essencial, ouvir o cliente. Não é? Ouvir o cliente é essencial na boa negociação e no acerto do processo e do produto para o cliente. E isso faz parte do grande diferencial nosso também, é de ir para campo, que é o que eu falei, o atendimento. Acho que isso é essencial, né? Tem que ter. Quando a gente fala, né, de soluções dentro desse mercado, de tratamentos de superfícies, né, para pisos, como é que caminha? Existe esses produtos tanto para a área interna como para áreas externas? É possível atender essas duas necessidades? Como é que funciona nesse caso? Sim, falando em pinturas para piso, sim, né? Normalmente a área interna, nós indicamos a tinta epóxi, né? Porque a tinta epóxi na área externa ela não tem resistência ao UV. Então, para a área externa já tem o poliuretano, que tem uma resistência ao UV. Então, dá para atender as duas áreas. Tudo depende da necessidade do cliente, né? O sistema de aplicação é diferente? Não, é a mesma aplicação. Pode ser tanto por rolo, né? Ou por wireless. A aplicação por spray também é feito. Também.
Na experiência de vocês, a vivência de vocês dentro desse mercado já há muitos anos, hoje na gestão, na administração da Big Cromo, da Big Surface, o que vocês observam dentro desse mercado? Muita coisa mudou lá de trás até hoje? Mudou muita coisa. Eu acho assim, pelo menos eu que trabalhei na rua desde 95, hoje eu acho mais fácil no aspecto, hoje a tecnologia facilita muito o atendimento. Hoje o cliente está com um problema numa peça, ele tira uma foto e manda para você o problema, né? Isso antigamente, eu costumo contar a história para alguns funcionários aqui. Na minha época, eu sou da época do bip, né? Eu andava com bip na cintura, o pessoal interna passava a mensagem, você tinha que parar no orelhão, ligar para a empresa e saber qual que era o motivo da chamada, né? Então vocês imaginam, né? Naquela época nem carro não tinha ar-condicionado. Para você ter um carro com ar-condicionado, então você imagina você saindo daqui indo para São José do Rio Preto, na época da queima da cana, o calor era um negócio absurdo. Hoje é outra, as tecnologias ajudam muito, né? Então eu acredito que tem uma facilidade de atendimento, facilita muito. A época do fax é totalmente diferente. Hoje a tecnologia te põe dentro do cliente. O cliente consegue filmar na hora que está passando a sua peça, mostrar onde está o problema. Isso agiliza... Em tempo real. Em tempo real. Isso agiliza o atendimento, você filtra todas as necessidades e já fala, ó, faça isso, e até eu chegar aí. Então ele já adianta, isso ajuda muito. Ajuda muito. Mudou nesse aspecto, né? A tecnologia ajudou muito, né? A evolução... eu até costumo dizer e brincar, né? Hoje celular, a coisa que acho que menos a gente se importa é se ele liga, né? Se ele fala ou não. A gente está mais preocupado com como é que é a capacidade dele de armazenamento, de informações, de fazer contato, como é que funciona. Então, a tecnologia veio para ajudar, não é? Mas, em contrapartida, para a área comercial, está muito mais difícil as visitas, porque hoje... Perde esse tete-a-tete, né? Exatamente. E isso, para quem sempre teve isso... É difícil. Faz falta, na verdade, né? Então, é muito difícil você conseguir uma visita hoje. O olho no olho, o aperto de mão, o cafezinho ali, não é? Hoje a reunião é aqui, né? Nós estamos aqui... Quantas pessoas estão nos vendo aqui, né? A tecnologia tem um lado bom, mas tirou um pouquinho... Desse contato, do né? calor humano. Essa essência, né? É verdade. Ó, Matheus Tige está com a gente aqui, já participando, já deixou o seu alô, mas ele faz aqui um complemento. Verdade, Márcio, é um prazer trabalhar com vocês e vamos para cima, a parceria que você tem com ele. Obrigado, Matheus. A Isa Souza também está participando aqui com a gente, está acompanhando vocês de pertinho. Muito orgulho de você, Márcio, você merece. A Vanessa Portila também, deixa o boa tarde dela. O Marlon Lopes também está por aqui. Boa tarde, excelente papo. Comenta ele. A Maria da Glória também está por aqui, deixou o alô dela. O Marcelo Souza, excelência e profissionalismo. Os meninos são bons, comentou o Marcelo. Legal, Marcelo, né? Obrigado, Marcelo. Marcelo é um cara especial para a gente aí também. Faz a diferença, né? Débora Cavalcante, sou muito grata a vocês por fazer parte dessa história. Comenta a Débora. A Débora é uma das funcionárias mais velhas da empresa. Ela está na Big Cromo desde 2012. Nós assumimos em 2019, ela já tinha 7. Todo mundo ficou aqui juntinho. Débora é patrimônio. É uma história muito... o que nós fizemos? Na ocasião, quando nós estávamos na Barra Funda, nós tínhamos ali 4 ou 5 funcionários. Um que morava em Guarulhos, outro que morava em Santo Amaro, outro que morava em Santo André. O que eu fiz antes, quando estava para fechar o galpão, fechamos o galpão, falou, vou fazer um teste, vocês vão sair da casa de vocês e vão vir direto para o galpão. Eu quero saber o tempo que vocês vão levar para chegar até Cotia, porque quem sai de Guarulhos para chegar em Cotia é uma viagem. E eu vou estar lá esperando vocês e depois eu levo vocês para Barra Funda. Então eu vim cedo para cá, eles saíram da casa deles, vieram de ônibus, cada um do seu jeito, visitaram, conheceram, falaram, agora fica a decisão por vocês. É vocês que vão me dizer se querem continuar conosco. Eu preciso de vocês, mas eu vou entender perfeitamente que a qualidade de vida, para alguns, fica muito mais difícil. Acredite, todos vieram para cá. Não deixaram de vir. Eu tenho o Rodrigo aqui, que é um dos funcionários da nossa profissão, ele mora em Guarulhos. Uau! Ele sai 4h30 da manhã para estar aqui às 8. Chega na casa dele às 8 da noite. Eu sou muito grato, ele é um segundo mais antigo. A Débora mora em Santo Amaro. O Jefferson, que é o nosso representante, está lá em Santo André.
Então o pessoal veio conosco, acreditaram também e somos muito gratos Legal por isso, vocês. Né? Resultado realmente que a empresa também Sim. faz a diferença. Exato. E está ali junto com o seu colaborador. Então assim, estamos juntos, crescemos juntos. Sim, isso eu é falo importante. isso sempre para eles, vamos crescer juntos. Né? Ó, a Big Chrome, pessoal, acompanhando vocês aí. Ó, orgulho de fazer parte dessa equipe. A Simone Tatazzi também, orgulho de fazer parte da pessoal, tá Que bom. comentando muito aqui, gratos por isso. elogiando, tá? Legal. Fazer parte da equipe de vocês. Cláudia Rocha participando com a gente. A capacidade técnica de Márcio Alexandre é magnífica. A maneira como se completam gera um clima harmonioso e satisfatório. Estão sempre disponíveis para nos ajudar em tudo, comenta a Cláudia. Olha que Obrigado, bacana. Cláudio. Muito Você obrigado. vê. E você sabe que isso é interessante mesmo, né? Porque o Márcio tem um jeito bem diferente do meu. Mas a gente acaba... Se complementam. Sim, eu brinco sempre com os funcionários. Nós somos totalmente diferentes, mas não quer dizer que ele está certo e nem que eu tampouco estou errado. Somos diferentes. Então, juntamos essa diferença para um objetivo em comum, mas somos diferentes. É impressionante, Legal, né? bacana. Gente, queria conhecer um pouquinho, falando de produtos, né, serviços. Hoje, quando a gente fala da Big Chromo, da Big Surface, só vamos entender. Hoje, o que é a Big Chromo, mais uma vez, muita gente chegou depois, Márcio, então eu queria que vocês complementassem. O que é a Big Chromo, o que é a Big Surface? E os produtos, porque vocês são fabricantes, então é legal o pessoal entender isso também. Então eu quero deixar com vocês para falar um pouquinho sobre produtos. Okay. A Big Chromo, ela produz. Então nós fabricamos aqui produtos para a galvânica. Então todos os segmentos, por exemplo, quem faz, vamos pegar um exemplo, uma empresa, uma Deca, que faz cubas de inox, que faz os domes sanitários do seu banheiro, onde você pendura a sua toalha. Puxadores, tudo aquilo que você vê cromado, esses produtos nós produzimos para quem faz esse tipo de trabalho. Escapamentos de moto, guidões, tudo que você está vendo ali cromado, nós produzimos. Tá? Então, a área galvânica. Junto com a galvânica, nós distribuímos, que é aquilo que eu disse inicialmente, o seu Amir ainda tem uma fábrica de discos e rodas. Isso nós distribuímos aqui. Compramos o seu Amir e distribuímos. Então isso complementa a linha e o segmento de galvanoplastia. Com a nossa vinda para a Big Chromo, terceiro item, pré-tratamento de superfície para pintura. Tudo que você imaginar que for de aço, galvanizado, alumínio, que está pintado principalmente, antes de você pintar é dado um tratamento. Então vamos imaginar automóvel, linha branca, móveis de aço, luminárias, tudo que você imaginar que tem uma tinta, antes disso é dado um tratamento nesse metal. E esses produtos nós produzimos aqui, que são desengraxantes, são decapantes, são fosfatos, são nanotecnologias. Isso nós temos na nossa linha. E agora, em 2024, que vem o segmento da Big Surface, que são as tintas. Né? Nós criamos um CNPJ para as tintas. A Big Chromo produz, né? E a Big Surface vende as tintas no mercado. O que sobrou? O que ele deixou para você comentar, Alexandre? Rapaz, o Márcio quis pegar quase que toda a informação detalhada. É verdade, ele falou quase tudo aí, né? Mas basicamente é o que ele disse. Acho que faltou um pouco, vou tentar complementá-lo. Por favor. Quando ele disse, por exemplo, para galvanoplastia, para pintura, tá? Só não te cortar, já te cortando. Para quem não conhece, quando você fala de galvanoplastia, o que seria galvanoplastia? Galvanoplastia é um revestimento dado sobre a superfície metálica com a função e a finalidade de proteger contra a corrosão. Perfeito. E a galvanoplastia dá muito também a questão do aspecto, não é, decorativo, tá? Traz muito um aspecto decorativo também. Design diferenciado ali. Também, por exemplo, cubas, você vai numa casa, você vê, por exemplo, você entra num banheiro e vê todo os registros decorados, tudo isso está envolvido na galvanoplastia. E cores, né? Diversas. A gente vê muito isso. Os vernizes que estão sendo aplicados ali, tudo isso. Então ele tem uma função decorativa e também para proteção contra a corrosão. Ainda tem essa funcionalidade. Tem essa função também. Para a pintura, que é onde eu ia trazer um pouco mais do que o Márcio disse, por exemplo, você
Entra numa casa, vamos dar um exemplo dentro de casa. Você vai numa cadeira, essa onde nós estamos sentados, os pés são de ferro. Esse ferro ele foi pintado. Para ele ser pintado, ele precisa receber uma camada protetiva, trabalhar a superfície metálica para receber a tinta que será ancorada com a finalidade também decorativa e de proteção à corrosão também. Então, é mais ou menos isso. Você entra na casa e você vai ver uma janela. Uma janela, se ela for de aço, ela foi pintada. Se ela for de alumínio, ela pode também ter sido pintada. Não é? Você vai ver as luminárias, que hoje existem vários tipos. Um dos nossos maiores clientes é de luminária. Né? Fabricam luminárias. Precisa do tratamento. Né? Você vai hoje num jardim, por exemplo, em frente ao mar, à praia. Né? Aqueles prédios grandes que tem todos os holofotes e tal. Aquilo foi pintado. E você imagina, sob a atmosfera marítima, a corrosão... Marisia. Então ele precisa ser tratado, receber uma tinta para resistir à corrosão. É isso que nós fazemos. Nós não aplicamos, nós vendemos o produto para as indústrias aplicarem no seu produto e revenderem. E venderem ao cliente final. E o desenvolver esses produtos, o fabricar, não é algo muito complexo? Como é que vocês observam a necessidade que existe no mercado justamente para que vocês possam levar o que exatamente esses clientes precisam? Como é que é esse olhar de vocês, da equipe? Vocês estão sempre antenados, sim, então, no que está acontecendo em tudo, né? Sem dúvida. E assim, o que a gente tem percebido também, Luciano, uma coisa importante, né? Meio ambiente, né? A gente tem que se adequar às novas regras, normas, normatizações e gerar o menos possível de resíduos. O impacto, né? A sustentabilidade. E hoje a Big Chrome tem um produto que é uma base, né, que a gente chama a nanotecnologia, que não tem metais pesados, não é? Não gera resíduos, e isso é algo importante que tem que ser, faço questão de mencionar aqui para que todos conheçam, né? Se você tem na sua linha um produto que te está trazendo problemas ambientais, por favor, nos procure. Nós temos aqui soluções ambientais para te atender também para esse segmento. Também pensou nesse detalhe, sim, né? Que é importante para ir se adequando às necessidades. E é um documento vivo, né? As fórmulas, né? Você está sempre ajustando, sempre melhorando, trazendo melhorias, né? Com a qualidade, trazendo melhores qualidades. E a exigência, a demanda do mercado também tem aumentado, né, Luciano? O cliente nosso sempre também exige que... Sinaliza, né? Ele resiste tanto, eu preciso que aumente. E a gente tem que acompanhar. Vocês não tem jeito. Observam que hoje, quando a gente fala de clientes, dessa área que é mais específica, mais direcionada de vocês, os clientes eles estão mais, além de exigentes, também mais informados? Sim. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. Isso é bom, isso é ótimo. Eu acredito, vou complementar, mas você pode falar ao seu lado. Na minha visão, isso ajuda muito, porque ele já vem também praticamente com a resposta, muitas vezes. Porque ele já... A tecnologia que nós comentamos, né? Ele acaba se informando tanto do que ele precisa, porque ele já chega e fala, eu vi isso aqui em tal lugar, é assim, assim, assado. Ele já vem praticamente com o que... É diferente quando nós visitamos o cliente no local e você que tem que descobrir a necessidade dele. Né? Muitas vezes ele fala. Às vezes ele fala, eu estou tendo problema nessa peça, porque essa peça está me soltando tinta nessa área. Hoje, muitas vezes, ele já viu, já pesquisou, falou, eu vi que estou tendo um problema nessa área aqui, porque aqui eu tenho um rebaixo, e eu queria ver que o produto entrasse naquela região. Ele já vem com a informação, né? Então, o cliente sabendo um pouquinho mais nos ajuda bastante. E eu acho que eu aprendo sempre, né, com ele. A grande verdade é que a gente acha que, eu que forneço o produto, não, às vezes o cliente... O meu parceiro me traz informações que agregam muito ao meu conhecimento. Por isso eu não abro mão de estar no cliente para ver aquilo, porque na maioria das vezes ele me traz informações, né? E a gente aprende muito, agrega, muito, né? troca Sem muita dúvida informação. nenhuma. E aí vem, posso estar errado, porque eu não sou um expert, mas vocês vão me corrigir se eu estiver, a necessidade de entender cada cliente que vocês atendem, mas observar o que eles trazem para justamente criar, desenvolver algo mais específico de acordo com as necessidades. Eu acho que deve ter isso, né? Lembre-se que o Brasil é muito grande. As necessidades lá do norte é diferente do que está aqui no centro-oeste, do que está aqui em São Paulo, etc. As regiões ditam muito o estilo desse material que vai ser utilizado em determinado local? Sim.
Tem lugares que são mais quentes, tem lugares que a madrugada... Nós temos alguns produtos que, dependendo da temperatura, ele pode modificar quimicamente. E tem lugares que, nessa época do frio, apesar que o frio está sendo geral, né, nessa ocasião, mas tem lugares que é muito frio. Então ele vai ligar o aquecimento do tanque onde está o produto, que o produto trabalha aquecido, ele leva um tempo maior para atingir a temperatura de trabalho. Então ele tem uma perda de tempo ali. Ou às vezes ele tem que pedir para o funcionário chegar mais cedo para ligar o tanque para começar na hora X trabalhar. Então a região às vezes influencia. E nós temos também a situação de ter um determinado produto que nesse cliente ele usa numa condição determinada, mas no outro cliente esse mesmo produto ele tem que ser mudado totalmente em concentração, em temperatura, aplicação. Isso muda muito. Devido ao clima, seria... Não só clima, não mas só o clima. tipo de chapa. Sujidade que está na superfície. Sujidade, o nível de sujeira que está na superfície. E quando a gente fala de tráfego, isso também influencia? Em locais... Para o revestimento de pisos, sem dúvida alguma. Influencia. Sim. Influencia. Inclusive, quando a gente fala de clima para revestimento do piso, sendo porque há lugares que a cura, não é? Se está mais frio, é diferente de onde é mais quente. Tempo, o aquecimento acelera, não é? As condições. E o tráfego, né? Isso a gente vê muito, por exemplo, há locais onde há um atrito maior. Não é? Há lugares que onde, por exemplo, manobra de automóveis, a gente tem que tomar o devido cuidado, né, Márcio, para poder fazer uma aplicação adequada naquele lugar, porque ele vai exigir um atrito maior, né, e precisa ser... Tudo isso faz parte da aplicação técnica do produto. E aí vocês entendem tudo isso para poder disponibilizar... Quando a gente fala da Big Surface, quando a gente fala da Big Cromo, quais são os clientes, quem é um potencial cliente de vocês? Só para o pessoal entender. Caramba, eles podem me atender. Vamos falando em Big Cromo, né? Big Cromo é aquilo que eu falando, indústrias em geral, tudo. Todo cliente que tem uma pintura dentro da sua empresa, todo cliente ali que o produto dele está com acabamento em pintura ou galvânico, nós somos um potencial fornecedor. Pode contar. Pode contar conosco. Por exemplo, a gente costuma dizer linha branca. Geladeira, fogões, todos usam produtos para tratamento superficial. Automobilística, né? Automóveis, tratores, etc. Agronegócio. Também usa muito. Não é? Reposição de peças e etc. Portas e janelas é um segmento forte. Luminárias é um segmento também muito comum. Bicicleta, que é um negócio que hoje... Há muito tempo a gente era só nós como crianças de bicicleta. Hoje não, hoje vira um meio de transporte. Verdade. Não é? Há muitos que bicicleta é também pintado e tem todo um tratamento que é feito. Perfis de alumínio. Perfis de alumínio. E por aí, né? Móveis de aço. Muito amplo, né? Muito amplo. Móveis, Gabinetes. indústria. Muito. É bem amplo. Então... Nós temos clientes que usam a galvanoplastia na broca da bituração. Olha isso, até nessas áreas. Nós temos clientes da saúde. Exatamente. É bem amplo mesmo. Bem amplo. Nós temos esse segmento. E já a Big Surface, que eu acho que vale a pena também, né? Sim. Né? O Márcio A pode... Big Surface falando em piso, então, nós estamos começando, aqui no começo, os bastidores aqui nós conversando, nós estamos engateando, né? Começamos agora em 2024, mas a Big Surface quer atuar e está atuando em indústrias, né? Então, pisos de indústrias, a gente vê muitos pisos pintados, questão de higiene, questão de limpeza, isso facilita muito, né? Estacionamentos, você vê estacionamento aí dos aeroportos, por exemplo, são todos pintados, né? Então, esse é um trabalho que nós fazemos e fabricamos essa tinta. L-pontos, os L-pontos são pintados também, é um trabalho que nós fazemos. Quadras, poliesportivas, né? Poliesportiva, independente do tipo de quadra, é um trabalho. Nós temos salas, esse é bastante interessante, por exemplo, salas de câmara fria. As salas de câmara fria, ela vai menos 40, e quando eles fazem a limpeza, que eles usam aí um hidrojato com água, é água quente, vai a 60. Então precisa de um piso específico para isso nós temos também. Então, de acordo com a necessidade, mas não estamos trabalhando, por enquanto pelo menos, em questão de residências.
Tá? É um acabamento diferenciado, isso por enquanto não, porque é muito grande, nós estamos começando. É mais complexo também, É mais né? complexo e se nós pegar aí uma fatia do mercado, indústria, estacionamentos, nós estamos muito felizes. Já é difícil atender todo Sim, mundo, sim, né? sim. O mercado é muito amplo. É muito na verdade. grande, tem mercado para todo mundo, né? Todo segmento, a gente sempre fala, né? E normalmente esses profissionais, esses aplicadores que chegam até vocês e tal, algumas pessoas têm um suporte por parte de vocês, falam, olha, a minha necessidade é assim, 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 o que que me indicam? O que seria o ideal? Tem isso também? Sim, sim. Nós temos uma pessoa aqui dentro da empresa, o Luiz Paulo, que tá conosco nesse trabalho. O Luiz Paulo é uma pessoa de 30 anos no segmento de tratamento para piso, tá? Ele tem muito conhecimento, é uma pessoa que está nos ajudando bastante. E o que é feito? Normalmente os aplicadores procuram o Luiz Paulo, né? Luiz Paulo, eu estou com uma área para ser feita, a área lá, o piso já está concretado, e o Luiz Paulo vai dar toda a orientação, se vai precisar lixar, se vai precisar fresar, se vai precisar aplicar um primer, o que vai ser feito. Então o Luiz Paulo monta uma proposta comercial dizendo tudo que vai ser preciso, a quantidade de material que vai ser gasto, e aí o aplicador diretamente com o cliente dele, ele faz aí esse contato. Vocês lidam muito com aquela coisa da urgência, mas eu preciso disso para ontem. Como é que vocês lidam com isso? Como Esse é o nosso diferencial. Esse é um ponto forte. Nós então. gostamos. É aí que surge a oportunidade. Esse é o cliente que eu quero. É esse aí. Olha isso, então, emergência é com eles. Porque é aí que tem que estar o diferencial. É aí que eu falei para você do atendimento, né? E na maioria das vezes é assim. É aí que vocês fazem a diferença também, né? Nós pegamos essa oportunidade. Hoje mesmo um cliente falou, Márcio, eu estou aqui na porta, você não tem 2 bombonas de um produto? Eu falei, eu vou verificar. E não tinha. Aí eu, conversando com as meninas, será que ele consegue fazer? Tem as matérias-primas? Tem, Márcio, dá para fazer. Olha isso. Fez, atendemos, o cliente saiu satisfeito. Saiu feliz. Então, você acha que ele voltará aqui? Pô. Ainda conseguimos fazer. Nós entendemos, é um diferencial, nós estamos agora, esse ano a gente vai estar aqui nos certificando com a ISO 9000, tá? Isso é muito importante para nós e para os nossos clientes. Nós sabemos que com a ISO 9000 tudo que está na cabeça tem que estar no papel, né? É uma coisa que tem que estar formalizada, normalizada. E nós sabemos que o nosso concorrente, o grande concorrente, ele tem normas e solicitações de fora que isso acaba engessando um pouco o trabalho dele no dia a dia. Tem que passar por aqui, tem que solicitar. E nós aqui somos nós diretamente. A gente está aqui para facilitar, né, esse atendimento e fazer com que o cliente saia com o produto o mais rápido possível, atendendo todas as necessidades, normas e especificações. Seguindo, né? Tudo direitinho. Sim. Agora, gente, vocês são fabricantes. A preocupação de vocês da matéria-prima, da qualidade em relação a esses produtos, né? Para poder levar sempre o que há de melhor, né? Do que é composto em todos esses componentes que acaba gerando um tipo de produto. Como é que é esse cuidado de vocês para depois, quando a gente fala do produto final, da qualidade, da durabilidade, da resistência? Como é isso? Nós temos aqui uma profissional que está antenada nisso. Ela trabalha aqui, que faz... É o controle de qualidade ali, né? Exatamente. Para sair... E aqui é um time, tem que ser um time. Tanto o pessoal que faz a aquisição, como o pessoal que faz o recebimento, a qualidade, eles têm que trabalhar numa sintonia muito grande. Um dizendo, essa matéria-prima está em escassez, nós vamos ter que tomar algum cuidado. Olha, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, vamos ter que desenvolver um novo. Aí a qualidade vem para, olha, ok, está homologado, podemos usar. Então tem que ter uma sintonia, né? E a gente tem que se conversar a todo instante, né? Para poder não ter nenhuma dificuldade ali na frente, um susto, e agora o que fazer? Não, isso a gente tem que evitar ao máximo. Para isso, tem um time aí que trabalha com a gente, que nos dá essa tranquilidade, ficam antenados o tempo todo, né? Recebendo feedback todo instante dos fornecedores, e a gente trabalha muito assim, e tem funcionado muito bem. E os nossos produtos, todos eles, todo lote que é fabricado, é guardado uma retenção por 2 anos. Porque os nossos produtos químicos para tratamento de metais têm uma validade de 2 anos. Né? O cliente leva isso. E durante esses 2 anos, isso fica contido aqui com nós. Então, porventura, o cliente não usou o material agora, mas daqui a 1 ano ele usou esse material e ele sentiu que deu algum problema. Né? Ele vai nos ligar, falou, Márcio, eu estou com material tal, o número do lote,
nós conseguimos rastrear isso aqui internamente e fazer os testes necessários aqui interno e dizer que o material Pode ser usado. pode ser usado, sem problema nenhum, não é problema de material. Então a gente tem um controle já feito, né, internamente, que dá essa segurança, justamente se porventura trocamos uma determinada matéria-prima, né, você está comprando de um fornecedor, e às vezes você muda, e muda a fonte, né? E isso pode dar um problema, sem dúvida alguma. Mas antes disso, já é feito alguns testes, antes de sair, né, para o cliente. Mas se acontecer no cliente, temos essas retenções que dá esse suporte. Uma aí, garantia a mais, né? Agora, já aconteceu, muita gente vir até vocês que acabou tendo uma experiência ruim dentro desses produtos por uma outra empresa e falou, olha, não estava dando certo, não funcionava. Acontece ainda muito disso? Acontece. Ainda acontece. É a hora da oportunidade, é essa aí, né? É a hora do problema do cliente. A gente tenta solucionar, né? O que nós fazemos? Vamos supor que um cliente chegou, Márcio, eu estou tendo problema, já uso um produto de determinado fornecedor por um período X, mas eu não consigo, ainda sai uma manchinha nesse canto aqui, o que eu posso fazer? Então aí é a hora que a gente vai lá, visita, passa algumas horas com ele, fala, eu vou te dar sem compromisso, monta esse produto na sua linha, vamos ver se vai solucionar. Aí ele muda. O nosso segmento é muito interessante pelo seguinte, dentro da linha do cliente, ele tem uma linha, um processo químico, pelo menos 5 tanques. Em 5 tanques, pelo menos 3 são produtos. Dificilmente ele usa no primeiro tanque um fornecedor, no segundo o B e no terceiro o C fornecedor. Porque se der um problema na peça dele no final, ele não sabe de quem que é. Quem que ele vai chamar? O A, o B ou o C? Então, se você tem a oportunidade de entrar num determinado cliente, que ele está com um problema, que seja no item de um tanque, automaticamente você vai pegar a linha inteira. Então, os problemas é muito bem-vindos. Eu não aqui Eles não negam nada. Não, né? essa hora é a mais gostosa. Deixa com a Vamos fazer acontecer. Desafio. Né? E mesma coisa, às vezes acontece, eu comprei seu produto e tô tendo problema aqui, tá espumando demais. Falei, então peraí, vamos resolver isso aí. Pega esse produto, descarta. Mas se eu descartar eu vou perder. Falei, não, eu vou, isso aí é por nossa conta. Te reembolsar. Coloca esse produto aqui. Pô, Márcio, resolveu, tá resolvido, pronto, acabou, morre o assunto. Não ficamos ali, mas não é porque você ligou, a máquina estava frio, ele espumou. Não vamos discutir isso agora. Solucionou o problema do cliente e depois a gente vai ver o que vai fazer. É a solução, que vocês trazem sempre. Agora, esses aplicadores, eles já vêm, obviamente, já têm a experiência em relação a qual a necessidade do produto que ele precisa, onde vai ser aplicado, mas também, de repente, olha, vocês vão fornecer o produto, mas não tem um aplicador. Posso contar com vocês? Vocês conseguem me direcionar, me ajudar nesse caso? Nós recebemos muitas solicitações de cotações para a pintura dos pisos e tem clientes que não têm um aplicador. Falou, Márcio, eu vou fazer minha área aqui no meu galpão, eu tenho aqui uma área de 1000 metros e eu gostaria de pintar epóxi. Você vende a tinta e o serviço? Sim, vendemos. Nós temos como indicar o aplicador, que tanto ele pode pagar diretamente para o aplicador a mão de obra e compra a tinta conosco. Ou não, eu quero um pacote seu, responsabilidade sua. Sem problema nenhum, tá bem? Porque aí vem a ideia, não, mas eu conheço vocês. Sim, vocês estão indicando, tem isso. Eu quero que você, só vocês são a credibilidade. responsáveis. A gente faz também. Também faz. O que vocês consideram ainda hoje grandes desafios nesse mercado? Olha, eu vou falar especificamente Big Cromo, tratamento de superfície metal, seja galvanoplastia ou seja para pintura. Não encontramos profissionais hoje do nosso segmento. A mão de obra qualificada nesse mercado também é. Nós temos, como nós costumamos dizer, nós somos os últimos dinossauros. Não encontramos profissionais que tenham esse conhecimento. Aí você fala, vai treinar. Isso que vocês têm uma equipe já antiga, já experiente, né? Sim, e por isso que nós ainda continuamos saindo, porque não encontramos. Aí você comentou de treinamento, e aí? Então, eu pensei assim, se me pergunta, por que você não treina? É um tempo imenso. A nossa venda é muito técnica. É uma venda muito técnica. Não é, o cliente não consegue entrar no Google, eu preciso de um desengraxante, e vai lá e compra. É muito específico. Para que é o desengraxante? Que tipo de peça? É aço, é alumínio, é galvanizado? Ele vai aplicar isso por imersão ou vai aplicar isso por aspersão?
Então, são informações que você tem que sentar, isso que nós estamos fazendo aqui agora, e trazer isso do cliente para depois você indicar o produto correto. E isso não precisa ser químico. Então, eu já vou deixar aqui essa deixa para você que está nos assistindo e que você tem algum amigo. Precisamos de profissionais para tratamento de superfícies metálicas. Não precisa ser químico, apenas vontade de trabalhar. E ter, Márcio, hoje é difícil conseguir visita. Realmente é difícil, na nossa época era mais difícil, eu acho até. Hoje você consegue um WhatsApp, passar uma mensagem. O cliente não te recebeu, o possível cliente não te receber, é natural, ele não te conhece, não sabe quem é você, mas você tem que estar ali insistindo. Foi assim que eu fiz por 30 anos. É isso. Chega uma hora que o cara falou, esse cara está insistindo tanto que eu vou colocar ele aqui dentro. Juro, tem hora que chega a esse ponto. E você vai lá, toma um café, chega uma hora que ele vai estar com um problema e por acaso o fornecedor dele atual não tem como atender ele amanhã e você tem o material no estoque e ele vai lembrar, pô, aquele rapaz está aqui direto, me incomodando, eu vou pegar, ver se ele tem esse material. É a hora que você entra. É isso que nós precisamos, de gente para fazer isso. O lado químico, falou, Márcio, eu fui lá no cliente, nós damos todo o suporte. Hoje que esse WhatsApp aí é uma ferramenta. Márcio, eu fui no cliente, ele usa uma peça assim, assim, assado. Que material eu vou usar? Você vai usar o nosso material assim, assim, assim. Então não é esse o problema. Que precisamos apenas de profissionais que queiram trabalhar, visitar os clientes, trazer negócio para cá e serão comissionados. É simples, mas não encontramos. Eu acho que a Big Cromo, talvez ela só não está no estágio lá em cima, nós estamos muito bem, não temos que nos queixar. O que nós fizemos em 5 anos, eu acho que nenhuma outra empresa teria toda feito. Em volume, verdade, estrutura, né? Crescimento, estamos crescendo. Dá para estar melhor? Dá para estar melhor. Se nós conseguir profissionais, todos nós vamos crescer. É só isso que precisamos. Ó, a Camila Pires está com a gente e ela comenta aqui, ó, eu sou a filha do Jefferson. Márcio e Alexandre, excelentes profissionais. Um abraço. Camila, um grande abraço. Jefferson é um dos nossos profissionais aqui. Legal, está acompanhando vocês. A Ieda Almeida também, parabéns, Márcio, vocês merecem tudo o que está acontecendo na sua vida. Ieda. O Jefferson Campos também, agradeço muito em fazer parte dessa equipe. E o Lucas de Lima também está por aqui. A conduta e forma de trabalhar do Alexandre e do Márcio é inspiradora e motiva todos os membros da equipe. Esse cara é um cara especial, Lucas. É meu filho. Tá aqui. Trabalha comigo aqui, já tô. Acompanhando você. Tá começando. Esse é um que a gente está também. tentando formar. Legal, isso para que dê sequência aí no nosso. Dizem que filho de peixe, peixinho é. Olha lá. Espero Já está que- seguindo os passos do pai. É verdade. E é muito gratificante isso. Bacana, também, né? Bacana. O que não trouxemos aqui nessa edição? Algum comentário, alguma observação dentro dessa ideia do tema, falando de soluções para tratamento de superfície e pisos, que vocês não querem deixar de fora? Querem fazer alguma observação? Sintam-se à vontade. Uma mensagem, uma observação? Abrangemos tudo, né? O principal, mais uma vez, eu quero sempre reforçar isso, gratidão, a primeira palavra, acima de tudo. Somos muito gratos por tudo que aconteceu e está acontecendo e o que estará por vir, que nós sabemos que vamos crescer muito, né? O pessoal que está aqui conosco, vocês não têm ideia aonde nós vamos chegar, vocês não têm a mínima ideia. Vamos crescer muito. Então, somos gratos, né? Não sei se o Alexandre tem alguma coisa. Eu acho que foi bacana, Luciano. Você conduziu muito bem, Vocês tranquilo. deram um show aí. Abrangemos bastante coisa. Fica aqui a porta aberta. Manda mensagem, então, um É? abraço, fica à vontade. Exatamente. A quem está nos acompanhando, possíveis novos clientes, estamos aqui à disposição. Portas abertas, café, água aqui para a gente tomar, conversar um pouco junto, trocarmos conhecimento. Né? E estamos à disposição, não só de novos clientes, amigos, né, que se manifestaram, estamos aqui, continuamos aqui, né, para recebê-los, será sempre um prazer. E fica aqui a palavra gratidão a tudo que aconteceu, a todos, a vocês que estão aqui agora do podcast executivo com a gente, a nossa gratidão, né? E as portas sempre abertas. Seu abraço. Obrigado a todos vocês aí que tem parente aí nos assistindo, tem funcionários, sou muito grato a todos vocês, tá? Muitos de vocês já vieram aqui e as portas estão sempre abertas e muito obrigado a todos vocês. Ó, a Camila Castro também está por aqui, deixou o alôzinho dela. Big Cromo e Big Surface têm muito potencial. É um prazer fazer parte da história dessas empresas. E a Idênia também, grata a tudo que aprendi nessa grande empresa.
Legal. Vocês têm ideia da noção do que vocês proporcionam exatamente para essa equipe, para esse time que hoje está com vocês? É aquilo que eu falei no começo para você da responsabilidade que a gente tem hoje, né? Isso é novo para nós, né, Luciano? Imagina, eu que trabalhava dentro de um carro o dia inteiro e estar sentado numa mesa o dia todo, né? É novo, eu estou aprendendo com tudo isso, né? E eu sempre pego os funcionários, eu chamo lá na sala e eu pergunto, o que você está achando? O que você está gostando, você está sentindo bem? Porque você passa o dia inteiro aqui, né? A gente tenta promover essa liberdade, eles entram na nossa sala, conversa, para que seja um dia agradável, né? Você acha que ninguém quer trabalhar? Se precisar, se tivesse como ficar em casa, todo mundo gostaria, né? Mas temos que trabalhar, infelizmente ou felizmente, porque não é todo mundo, né? Não é todo mundo que quer e tem condição. Também tem isso. Então tem esse outro lado, Verdade. Temos que ver também, né? Então a gente tem que abraçar as oportunidades, faça o seu melhor com o que você tem. Alguém vai estar vendo isso e em algum momento as coisas vão melhorar. O Matheus Tige comentou o seguinte: obrigado a todos os nossos clientes, parceiros que estão acompanhando o podcast com os nossos diretores. Gratidão. Já deixou o Matheus um abraço. Aí. É isso que eu ia deixar esse agradecimento aos nossos clientes, né? Que fazem parte da nossa história, né? Então eu queria deixar também esse agradecimento aos clientes, aos nossos familiares. Sim. Né, que estão sempre juntos, nos apoiando, minha esposa, o que é Lucas, um meu grande filho, alicerce, que faz parte dessa história, né? E deixar então o agradecimento a todos os clientes que têm aí nos ajudado. E eu queria fazer um outro agradecimento aqui, Luciano, se você permitir. A Érica, da podcast, que nos fez o contato, que abriu esse canal pra gente aqui, que nos achou, nos encontrou. Aos dois profissionais que estão aqui, que ninguém vê, né? E não fala que estão aí atrás das câmeras trabalhando para que fique bacana, iluminação, som. E a você, Luciano, que esteve aqui com a gente, deixando a gente tão à vontade, né? Para participar desses minutos aqui tão agradáveis. Podem ter certeza que sou eu que mais aprende aqui com vocês, juntinho com os nossos internautas que acompanham ali do outro lado da telinha. A Camila Pires falou que já vai mandar um currículo para vocês. Opa. Já falou que já estão precisando, o pessoal vai começar a chover currículo aí para abrir cromo. Vem somar. Olha lá, e fazer parte da família, né? É isso aí. Sim. Gente, em nome do canal Podcast Executivo, eu queria agradecer demais a participação de vocês, a experiência, a expertise dentro desse mundo, quando a gente fala de soluções para tratamento e superfície de pisos, né? Que é mais de empresa para empresa, esse B2B, né, muito direcionado e que requer realmente a experiência, né, de engenheiros da área química também, que não é fácil, realmente tem que conhecer. Então, muito obrigado por poder trazer um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência e compartilhar com a gente, com os nossos internautas, voltado a esse segmento. Para você que nos acompanha aí do outro lado, recebemos hoje aqui no nosso podcast executivo direto da Big Chrome e Big Surface, conhecendo de pertinho um pouco dessas duas empresas, né, dentro desse grupo que faz uma grande diferença através de grandes profissionais experientes dentro desse tema abordado, a presença e a participação de Márcio Rogério, ele que é o diretor comercial, e também do Alexandre Augusto, ele que é o diretor técnico, que nos recebeu com muito carinho, mas é claro que nada acontece sem toda uma equipe que faz parte desse time aí de primeira. Para todos vocês, o nosso parabéns e muito obrigado. Obrigado. E o nosso muito obrigado sempre pelo carinho de vocês aí acompanhando de pertinho as nossas edições, tão pertinho aí do outro lado da tela, aprendendo junto conosco. Muito obrigado pelo carinho de sempre e para vocês todos, uma ótima tarde. Obrigado. Tchau, tchau.